O debate de manhã foi muito bom, muito rico, muito tranquilo, e agora à noite, com certeza, nós continuaremos assim, né? As duas chapas são compostas de pessoas educadíssimas e muito tranquilas, o que vai ajudar muito o debate, e a audiência também, a plateia, igualmente, né? Então, de manhã foi uma mediadora muito boa, por sinal, a Eberly, que nós temos que agradecer a presença dela e destacar o trabalho bem feito, e eu vou tentar fazer tão bom quanto dela, não garanto. Mas nós vamos iniciar aqui chamando as concorrentes para a direção da Faculdade de Educação, diretor e vice-diretor da FACED para o quadriênio 2023-2027. E vamos então inicialmente chamar aqui a chapa 1, professora Eulália e professor Alexandre, e a chapa 2, professora Maurilene e professora Sandra Petit. Por favor, venham para a mesa. As regras do debate foram colocadas no site da FACED, então nós temos lá as regras, os critérios e tudo mais. Nós vamos dar início, nós temos 4 blocos, basicamente, vou explicar aqui para vocês, nós temos 4 blocos, nós vamos fazer o sorteio da primeira e segunda chapa, quem é que vai fazer, quem vai iniciar, e assim nós vamos alternando, tá? Se a primeira chapa, se a chapa 1 iniciou, na próxima atividade a chapa 2 que inicia, e assim nós vamos alternando em cada um dos blocos, tá? No primeiro bloco nós vamos ter a apresentação do programa de gestão, cada chapa tem 10 minutos. No segundo bloco, nós temos um debate entre as chapas vão fazer perguntas uma para a outra, e nesse momento nós temos 1 minuto para a pergunta, com 3 minutos para a resposta, 1 minuto de réplica e 1 de tréplica. Na pergunta do público, e aí nós vamos aqui explicar direitinho, nós temos aqui na frente 3 urnas, tá? De docente, discente e dos TAs. TAs. E vocês vão receber algumas fichinhas para que vocês possam colocar o nome de vocês e colocar na urna específica, tá? São os nomes de vocês que nós vamos sortear. São 9 perguntas. 3 alunos serão sorteados, 3 professores serão sorteados, 3 TAs serão sorteados. E nós vamos fazendo 3 blocos de 3 perguntas, um de cada segmento, tá? Então, o sorteado é a pessoa que vai colocar o nome aqui, e ele vem ao microfone na hora que for chamado e sorteado e faz a pergunta. Essa pergunta é para as 2 chapas. E seguindo essa alternância, chapa 1, chapa 2, chapa 2, chapa 1, dependendo da sequência, uma dá a primeira resposta, depois a outra dá a sua resposta a essa mesma questão, tá? E o último bloco são as considerações finais, certo? Então, basicamente, isso é a estrutura do nosso debate. Vamos agora dar início ao sorteio ver qual é a primeira chapa. Vocês já confirmaram aqui, primeira e segunda chapa. Chapa 1 inicia com a apresentação do seu programa de gestão. Então eu vou colocar aqui o cronômetro.
vocês têm 10 minutos para fazer a apresentação. Só um minuto. Podemos iniciar a partir de agora. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria para mim estar nesse momento, né, compondo essa composição, né, de diálogo no processo democrático, destacando, né, que a FACED é a única unidade, né, da UFC que faz o voto paritário. Então, o voto de estudante, técnicos administrativos, professores têm o mesmo peso. Então, por isso que é uma alegria de dialogar, né, construir segmentos. Uma alegria também compor com o professor Alexandre, que tem, né, uma vasta experiência também aí na gestão como coordenador de programa acadêmico, como chefe de departamento, como coordenador pedagógico, né, de instituições de ensino da educação básica. E nós estamos, né, nos candidatando aqui como uma reeleição, né, no meu caso, e conto então aí com essa composição do professor Alexandre na chapa FACED viva e dialógica, né, numa continuidade de trabalho que a gente tem, né, uma experiência acumulada nesses últimos 4 anos. Infelizmente, né, foi uma gestão marcada, né, pelo autoritarismo, tanto no governo federal, com cortes, né, para as universidades públicas, com questões, né, muito sérias aí em termos, né, de negação da ciência, e na UFC, né, um processo bem antidemocrático também, com uma intervenção que excluiu pelos 4 anos a presença dos estudantes, né, nos conselhos universitários, tanto no conselho universitário quanto no conselho de ensino, pesquisa e extensão. E foi uma luta nossa, né, nesses 4 anos, em todas as reuniões, dizer, né, do quão complicado era esse silenciamento dos estudantes, porque ao contrário do que pensava essa intervenção, a gente entende, porque o discurso era exatamente esse: estudante não tem que votar, não tem que participar, porque eles ficam aqui 4 anos, né, e vão embora. Então, por isso que é bem difícil essa política da UFC do 70-15-15, dessa exclusão dos estudantes. Então, foi sempre uma luta nossa, né, dialogar aí com os estudantes. E mesmo numa gestão tão difícil, né, nós conseguimos avançar aí em alguns aspectos, que é importante a gente destacar, especialmente no que se refere à infraestrutura. Nós estamos no auditório hoje, que mesmo com essas dificuldades, ele foi pintado, os aparelhos de ar-condicionado trocados, essas caixas de som que eram 4, hoje são 16. Nós conseguimos, né, a ampliação da brinquedoteca, que é um importante equipamento aí de formação do pedagogo. Os técnicos, né, uma reivindicação histórica deles, em termos aí dos espaços físicos, né, ter um espaço de convivência. Os professores ainda não têm esse espaço, os alunos não têm ainda um espaço para descanso, assim quando chega, de convivência também dentro da faculdade. Então ainda temos esse desafio no que se refere à questão do espaço físico, né, de ampliar essas questões relacionadas e atender os projetos de ensino, pesquisa e extensão, que também não têm ainda o seu espaço. Então esse é um grande desafio nessa continuidade, né? Nós temos uma comissão de espaço físico que está fazendo isso, porque nossa gestão também é democrática e recebe, né, e procura dialogar aí com os diferentes segmentos, sejam professores, técnicos, né? Então nossas comissões, elas sempre têm essas representações e vamos continuar fazendo assim, para que, né, avancemos mesmo, né, com o diálogo com todos. Uma grande, né, conquista também para os alunos com deficiência foi o programa, né, de apoio, de auxílio aos alunos com deficiência, que eles recebem, né, uma bolsa de R$ 1.100 para contratar um cuidador, né. Foi uma luta bem difícil, que contamos com a participação da estudante, né, a professora Vitória Kepler, que também se mobilizou. Mas desde, né, quando ela chegou, a professora Ana Paula Caseiro, que era a nossa agente de acessibilidade, também já direcionava essa questão para quando voltasse o presencial, porque a gente ainda estava online, né, no remoto. Então foi também uma luta grande. A reforma, né, de um banheiro também para adaptar nesse sentido. E é um processo, né, que a gente entende que precisa ser contínuo, ainda tem muitas questões a serem resolvidas, né? Desde 2015 tem um projeto de acessibilidade para o CH, FACED, né? E nós já tivemos reunião no Conselho, já aprovamos esse projeto, mas ele não sai do papel por falta de recursos, né? Então a gente tem que continuar dando esforços nesse sentido. Nós não temos, né, hoje acesso à educação, direito à educação, tem que ter inclusão digital, a gente não tem um Wi-Fi institucional aqui, então é uma luta que a gente tem que empreender para que isso se efetive. E a gente faz esses encaminhamentos
mas nossa proposta ainda tem outros eixos: ensino, pesquisa, extensão, lazer, arte, esporte, né, cultura. Então, é um movimento, né, que a gente busca, né, numa nova perspectiva. Então, a gente entende, né, que nesse novo contexto, né, com uma política nacional, vamos lutar para que seja, né, de realmente valorização das universidades públicas. Aqui no UFC, né, uma gestão viva e democrática. Né, então, pedimos, né, esse processo aí de continuidade para a gente conseguir realmente ter melhores condições, inclusive da gestão. O que conseguimos hoje foi de uma forma exatamente de muita luta, né? Tivemos a felicidade de contar sempre com o apoio da Faculdade de Educação. Todas essas decisões, inclusive internas e externas, foram decididas, né, pelo Conselho. Nunca foi encaminhado nenhum procedimento sem essa aprovação. Então, é nesse sentido de continuar fortalecendo o diálogo interno, para a gente ter força para dialogar e reivindicar nossas questões no ensino, né, junto à gestão superior, né, que a gente propõe essa continuidade, mas também entendendo aí novos desafios e, né, com a esperança de novas condições de realização do trabalho. E eu passo para o Alexandre também para complementar, né, a apresentação da nossa proposta. Boa noite a todos, a todas e a todos. Queria dizer a minha alegria, né, de estar aqui nesse auditório. Há 20 anos atrás, eu estava como aluno aqui da Faculdade de Educação, então essa faculdade transformou a minha vida, né? Alguém que vem da periferia e trabalhava o dia todo, e um dia sonhou de estar dentro de uma faculdade. Eu sou o primeiro da minha família, né, que cursou uma faculdade, né? Então, estar aqui em cima, né, representando, participando dessa eleição para a direção de uma faculdade de educação é algo que me emociona, né? E fico muito honrado, mas fico também muito honrado por poder participar desse processo com pessoas que, né, eu admiro, que estão aqui também na minha frente, foram meus professores, professora Jaqueline, professor Luiz, né, foram meus professores Isabel, professora Sandra Petit, né, foram meus professores. Então, estou muito emocionado e honrado por estar nesse lugar. Então, a partir desse contexto, né, dessa emoção e dessa honra, digo também que estou muito honrado de poder, né, a partir de ter aceitado esse convite da professora Eulália, que é um convite que também, né, foi um convite que me honrou muito, por conta que a Eulália, para mim, é uma grande inspiração enquanto gestora, né? Ela fala um pouquinho dessa trajetória, principalmente em momentos muito bem difíceis que nós vivenciamos nos últimos anos, né? Ela não soltou nossas mãos, né? Ela não soltou de maneira nenhuma. Inclusive, além de não ter soltado, ela brigou, né, com outro vírus que estava na reitoria, né, da intervenção. E aí ela nos defendeu todos os alunos, né, que os alunos durante esses 4 anos não puderam, né, ter cadeira, né, de deliberações no consumo e no CEP. Então a Eulália estava lá, tentaram silenciar, né, Eulália, e aí foi guerreira. Eulália cortaram o microfone certa vez. Então, por toda essa história de luta, eu tenho memória, né, e por ter memória, e eu aceitei esse convite, né, de poder compor. A professora Adriana, infelizmente, né, ela, por problema de saúde, né, não pôde continuar, né, nesse processo. E aí eu fico muito honrado, e aí eu espero que vocês, né, as nossas proposições, né, que advêm dessa dialogicidade, né, dessa perspectiva sempre democrática da professora Eulália, a gente construiu proposições que também estão, né, com certeza, um programa bem aberto, flexível, também para a escuta de vocês. A gente tem, a partir desse tripé, ensino, pesquisa e extensão, né, deliberações e proposições relacionadas a essas questões, sempre relacionadas a essa escuta também dos alunos, né, a essa reformulação, um dos pontos cruciais, né, que são emergenciais, que é emergencial. É urgente essa reformulação desse nosso PPC. Para quem não conhece PPC, os alunos dos primeiros semestres, né, é a alma da nossa formação, né, é o nosso currículo, é o desenho da formação de vocês, e aí que precisa de alguma forma atender as demandas, né, que realmente da contemporaneidade, todas essas demandas, né, e sabemos que o currículo é um terreno de poder, né, de lutas, e a gente precisa que as lutas de todos estejam presentes nessa perspectiva curricular. Nas questões relacionadas à pesquisa, né, o fomento à pesquisa dentro da Faculdade de Educação, com a melhor estrutura e ampliação dos laboratórios em relação às pesquisas para a pós-graduação para os alunos do mestrado e doutorado, em relação à extensão, a participação, né, da extensão cada vez mais, né, mostrando para a sociedade que o que nós fazemos dentro da faculdade, o que nós produzimos, sim, deve extrapolar os muros, né, da nossa faculdade.
Em termos de lazer e cultura, né, eu sou suspeito de falar, né, sou professor de arte e educação, e para mim isso é uma das coisas extremamente importantes, né, fomentar a arte e a cultura dentro dessa faculdade de educação, né, para que esse princípio da estética, do acolhimento, que isso é saúde mental, né, isso é esse acolhimento que a gente chega num espaço, né, e é acolhido primeiro pela imagem, né, pela uma coisa bonita que a gente tem, né, que é a nossa faculdade de educação, povoada pela arte, pelas artes de todas as linguagens. Desculpa. Desculpa. Depois a gente tem mais coisas para a gente aprender. Muito obrigada. Bem no momento. Chapa 2, professora Maurilene, zerando aqui, iniciando agora. Boa noite aos presentes, boa noite à Chapa 1, professora Isabel, que está mediando esse momento. Eu quero dizer que eu estou aqui com um sentimento de muita alegria, tá certo? Principalmente por nós estarmos vivendo hoje, aqui nesse auditório, né? Tivemos de manhã um momento rico de debate e agora à noite, né? Eu penso que, pedagogicamente, essa campanha, ela vem cumprindo um papel muito importante, né, no nosso processo formativo, né? Enquanto docentes, enquanto tais e enquanto estudantes, tá certo? Eu sou a professora Maurilene, fui estudante desta casa no mestrado e doutorado, né? Tenho aqui colegas que estão na plateia que foram meus contemporâneos, né? Colegas de linha de pesquisa, estudantes, ex-alunos, e é para vocês que eu me dirijo, tá certo? A nossa proposta de candidatura, ela vem para discutir um projeto de FACEG no momento que nós estamos, né? Na nossa atual conjuntura. Nessa relação com as demandas, né, com as nossas demandas, que precisam ser pensadas, precisam ser discutidas e precisam ser reelaboradas num permanente diálogo, né, com as três categorias, com os 3 segmentos. E, em particular, né, o público do noturno é um público bem específico, que é formado por estudantes trabalhadores, né. Eu acho que os estudantes que estão aqui hoje, né, eles estão muito preocupados com a situação do seu curso, né, com a situação enquanto estudante no curso de pedagogia, né, que impõe vários desafios para a formação do professor, tá certo? Então, nessa perspectiva, a nossa chapa, né, ela traz alguns elementos importantes desse processo, né? Então, a gente pensa que a Faculdade de Educação, enquanto espaço formativo, de formação de professores, precisa estar em permanente diálogo, né, com os sistemas e redes de ensino, e a gente avalia que nos últimos tempos essa interlocução ela está enfraquecida e ela precisa ser retomada nas suas diferentes facetas, nos seus diferentes processos, nas suas diferentes áreas de estudos. Uma outra preocupação nossa vem também da compreensão dessa relação entre a universidade e a sociedade, compreendendo a universidade como esse espaço de formação, de produção de conhecimento, de formação dos filhos da classe trabalhadora, né? A universidade pública é, por excelência, o espaço formativo dos trabalhadores. Se não for nesse espaço, né, nós não teremos nenhum outro, por isso que ela é tão cara a nós, por isso que nós nos lançamos nessa defesa, né, inquestionável desse espaço. E eu penso que nessa perspectiva, a Faculdade de Educação, ela sempre foi movimento de resistência, né? Então, historicamente, a Faculdade de Educação, ela é conhecida dentro da UFC como um espaço de resistência. E como não podia deixar de ser diferente, né, na pandemia, no governo Bolsonaro, né, nos 4 anos da intervenção, nós nos mantivemos firmes e fortes, como fizemos em todos os processos de lutas, né, em todas as greves que nós atravessamos, né, em momentos diferentes da história, né, no governo FHC, fizemos greve no governo Lula, né, eu lembro que na minha passagem pela pós-graduação, nós fizemos, acho que mais de uma greve, né? Quando eu estava no UFPB, enquanto professora, também fizemos greve. Então,
Então, gostaria de registrar que a FACED sempre foi, sim, espaço de resistência. Inclusive, o curso noturno, né, o curso de pedagogia noturno foi criado como um espaço de resistência, um espaço de formação para os estudantes trabalhadores, que trabalhavam manhã e tarde, não tinham essa possibilidade concreta e material de fazer um curso de graduação, tá certo? Então, nessa perspectiva, eu vou articulando, né, esses elementos com a minha história. Eu estou na graduação, também estou na pós-graduação. Nesse momento em particular, eu estou na coordenação do curso de pedagogia diurno, que me fez compreender melhor o que é o curso de pedagogia. Uma coisa é nós estarmos vinculados a um componente curricular nesse trabalho diário com o estudante, outra coisa é esse contato do que é a integralidade do curso, né? Sentindo as suas demandas, compreendendo a estrutura que faz parte desse processo formativo, as especificidades dessa formação que precisa dialogar mais com a sociedade. E nesse momento também é um outro ponto que a gente entende que precisa ser fortalecido, essa articulação da Faculdade de Educação com os movimentos sociais, com os diferentes movimentos sociais, com o movimento sindical, né, com o movimento dos trabalhadores, né, sem terra, né, com os povos originários, com os povos do mar. Então a gente avalia que é importante nós, enquanto espaço formativo, que dá conta de processos escolares e não escolares, compreender essas demandas que estão gritando para nós e a gente precisa, sim, escutar, tá certo? Então, assim, nessa perspectiva, né, o nosso programa de chapa, ele está antenado com a nossa realidade histórica, com o nosso momento histórico, com esse sujeito vivo que é o nosso estudante do curso de pedagogia, articulando essas demandas que fazem parte do tripé que é a universidade, ensino, pesquisa e extensão. Tá certo? Eu vou passar aqui a palavra para a professora Sandra, para ela também fazer a sua apresentação. Boa noite, muito agradecida à ancestralidade por esta oportunidade de estar com vocês. Todos aqui são pessoas importantes, todas são pessoas progressistas que querem o melhor para a universidade e para a FACED. Então, estou muito satisfeita de estar aqui com vocês. E também muito honrada por esse convite que me foi feito por um coletivo. Então, meu nome é Sandra Petit, eu sou professora aqui desde 97, eu sou da área de movimentos sociais e educação popular e trabalho com isso todo esse tempo. Isso me leva, obviamente, a ter uma relação muito direta com os movimentos sociais. É o meu propósito de estar aqui no Brasil também, né? As influências freirianas e outras, né? Em período de democratização que me trouxeram até o Brasil, porque eu não sou brasileira, eu sou filha de refugiado político haitiano. E isso é muito importante, uma marca muito profunda na minha vida. É a questão dessa politização, essa questão dessa inserção, desse meu ser negra, dessa possibilidade de estar aqui com vocês e sentir essa familiaridade em outro espaço, que não foi o lugar onde eu nasci, mas é o lugar que eu fui acolhida e que eu agradeço enormemente por esta possibilidade. E eu quero dizer a vocês que a acolhida, agregar, é realmente necessário nesta proposta, porque isso é que vai fazer um grande diferencial para todos nós. A gente está aqui não sofrendo, como a gente viu pessoas que se sentiam abandonadas no noturno, se sentiam assim sofrendo. Não é culpa de determinadas pessoas, é uma estrutura que nós temos que enfrentar e que não é fácil de mudar, mas nós vamos precisar nos ocupar disso mais, para que esses problemas que se repetem ao longo de muitas gestões, eles possam agora encontrar não uma solução mágica, mas que a gente, nos processos participativos, a gente consiga encontrar mais caminhos para as 3 categorias que aqui estão na universidade. E então, isso é o nosso propósito é trazer essa agregação entre as categorias aqui, fazer esses momentos, esses dispositivos concretos para acontecer e, em grande parte, também nos agregar aos movimentos sociais e, dentro disso, há uma coisa muito importante que é trazer
a fortalecimento das políticas de ações afirmativas. Não fazer política somente porque ela já está em lei, mas porque ela é essencial para um país que quer se democratizar. Muito obrigada. Então eu vou usar. Assim, para dizer que o profissional da pedagogia, ele é o profissional da contradição. E nessa perspectiva, ele deve realizar um trabalho articulado com todas as pautas da sociedade, né? As pautas que fazem parte, né, desse cenário, que é o nosso campo educacional mais específico, e essas pautas que são mais amplas, que são sim interesse desse professor que é formado aqui no curso de pedagogia, tá certo? Então a gente julga que é importante a gente fortalecer o nosso curso nessa direção. E esse fortalecimento, ele passa inevitavelmente, né, por uma... Já. Tá. Alguma coisa que você pode descobrir. Não, Sandra, mas agora você se educou, né? Gente, vocês desculpem, mas eu tenho que ser rigorosa com o tempo, tá bom? Nós vamos agora para o segundo bloco. E aí, nesse segundo bloco, quem vai iniciar é a chapa 2, tá? Então, nesse segundo bloco, vocês têm 3 minutos para fazer a pergunta para a chapa 1 e depois... Desculpa, gente, vocês me ajudem, por favor, que a pessoa veio ser mediadora sem saber. Tá aqui, ó, a primeira chapa para falar terá 1 minuto para apresentar a sua pergunta, a resposta tem 3 minutos, a réplica 1 e a tréplica 1, tá? Então, chapa 2 vai iniciar, tá certo? E aí, só um instante que eu já digo. E aí quem for querer fazer perguntas, já podem ir pedindo essas tarjetas, tá? Para colocar o nome de vocês e depois colocar aqui na urna, tá? O Alberto já vai ficar com essas tarjetas aqui. Então, chapa 2 pode iniciar a partir de agora. Só uma questão de ordem. Vocês querem esperar um pouquinho? Vocês levantam a mão e o Alberto vai, junto com a Maria e o Natan, entregar os papeizinhos, tá? Meu Deus, vou pegar a alma dele primeiro. Sim, essa minha filha. Só 2 minutinhos enquanto o pessoal coloca o nome, tá? Para ficar mais em silêncio e a gente poder... Gente, só coloca o nome uma vez, tá certo? E prestem atenção para não colocar na urna errada. Vai chamar ali, Alberto, o Davi. É a Kilvia que eu estou procurando. Kilvia! O Chico está passando frio da cama, não dá para cortar. Oi? Tem sobra? Às vezes. Maria, passeando na rua. Isso vai recolher. Oi? Eu? Nicolino. Sorte danada, né? Eu quero fazer um bolo lá.
Gente, nós vamos dar continuidade. Agora eu vou pedir só que vocês façam um pouco mais de silêncio para que não atrapalhe e a gente possa ouvir a pergunta, tá? Então, são 3 minutos agora para a pergunta, iniciando. Gente, é isso mesmo, ainda bem que vocês já sabem mais. 1 minuto para a pergunta, iniciando agora. Em 1992, o curso de Pedagogia Noturno foi criado para atender uma demanda dos estudantes trabalhadores pelo Centro Acadêmico Paulo Freire. Em 1998, que foi a nossa última discussão sobre o projeto pedagógico de curso, a EJA, enquanto campo de estágio do noturno, foi retirado desse curso, impossibilitando que os estudantes do curso noturno realizassem toda a sua formação no período noturno, né? Então, eu gostaria de saber o que é que a Chapa 1 pensa sobre esse processo que ocorreu. Pode começar a responder a partir de agora. Nós viemos discutindo, né, em 2016, 2017, 2018, né, a reformulação do projeto 2014. Nesse contexto, né, essas questões apareceram fortemente, né, e nesse auditório nós ficávamos reunidos, assim como estamos hoje, né, para discutir essas questões. E essas demandas, né, do curso de Pedagogia Noturno, elas vieram muito fortemente. E o que mais, né, marcou nesse momento é que nós entendemos que a partir desse processo, né, houve um aprendizado e um acúmulo de conhecimentos. Mas nesse momento nós temos ainda um 4º estágio, né, que ele contempla, os professores eles podem oferecer em educação especial, em EJA, e isso, né, abre ainda assim uma possibilidade. Por outro lado, não é passível, né, de abrir mão, né, a legislação hoje ela não permite abrir mão do estágio na pedagogia, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, nós já tivemos casos, né, nesse processo em que a pedagogia não tinha o estágio, né, na educação infantil. E nossos alunos eles tiveram dificuldade, né, de assumir, inclusive, concurso. Nós recebemos aqui na diretoria, né, nós tivemos que fazer uma declaração, o aluno teve que quase entrar na justiça, porque não tinha essa formação. E o curso de pedagogia é o único, né, que forma para isso. E eu vou passar para o Alexandre, né, que trabalha com os estágios, justamente para trazer esses elementos que a gente está pensando para contemplar os alunos, né, especialmente tanto do diurno quanto do noturno, mas especialmente do noturno, em relação a essas questões. Como diz o Tomás Tadeu, realmente o currículo é sempre um território de disputa de poder, né? Mas a gente, entendendo que essa questão, eu mesmo já fui professor na UES, quando eu era professor substituto, eu era professor de estágio em EJA, e aí a gente percebe a necessidade, né? E como é importante a gente ter os nossos estudantes, principalmente no noturno, também, além de ter esse campo de atuação, também ter o conhecimento, né, gente? A gente tem fortemente aqui dentro do nosso curso da formação a perspectiva da educação infantil, né, do ensino fundamental 1, do estágio de ensino fundamental 1, e o EJA é extremamente importante para que a gente consiga, até para valorizar, né, essa modalidade de ensino. Vocês estão me dando susto, direto. Mas enfim, e é essa perspectiva, né, desse aluno, né, fora de faixa, desse aluno que precisa de alguma forma, né, entender e ocupar, porque geralmente são alunos trabalhadores. Eu aprendi muito, né, quando eu fui também como professor substituto aqui em 2011, a gente aqui no Centro dos Retalhistas, eu fui orientador de estágio e era em EJA. E aí, como era importante, né, como isso dava de alguma forma essa questão com os alunos, né, da perspectiva dessa orientação de como as trocas eram importantes e como mudava, né, como mudava. Vocês têm 1 minuto. A gente compreende que naquele momento essa decisão ela feriu de morte o curso de pedagogia noturna, né? Tanto que hoje uma das maiores reivindicações, uma das maiores problemáticas do curso noturno é o estágio, porque o estudante trabalhador ele não consegue mais realizar o seu estágio. Então a gente entende
que é importante a gente rediscutir e pensar formas de garantir essa formação para o estudante trabalhador que dê conta de formas onde ele possa predominantemente realizar a sua formação no turno para o qual ele ingressou aqui no curso de pedagogia, tá certo? E ainda tem uma outra problemática. Os professores de EJA que estão assumindo os segmentos 1 e 2 são professores das licenciaturas que não têm a formação para atuar na EJA. Então a gente compreende que a educação de jovens e adultos é um campo importante da nossa formação e que precisa sim ser retomada e ser rediscutida. Obrigada. Vocês têm outra? E nesse sentido, né, complementando também o que o Alexandre está falando, a gente tem desafios, né? E a gente tem que enfrentá-los no campo interno e no campo externo. No campo externo é a gente lutar para as diretrizes, né, que está aí em pauta, né, a BNC Formação, para que isso, né, contemple essa demanda e não seja só localizada aqui. Mas enquanto isso não muda, a gente tem que pensar, né, já dialogando aqui com a coordenadora, né, do noturno, a professora Vanessa, né, uma possibilidade da gente fazer esse estágio concentrado. Né, ao invés de ser semanalmente durante ao longo de todo o semestre, a gente ter esse momento, por exemplo, né, do aluno poder se planejar logo no início do semestre, para no final do semestre ele concentrar, né, essas atividades, né, da regência e das visitas às escolas, de modo que, né, também haja um pouquinho mais de flexibilidade de como ele consegue também negociar isso com o trabalho, em termos, né, de períodos de férias, de licenças, para que aí a gente realmente, né, contemple. De manhã o Alexandre disse, né, não podemos pensar em diminuir, em hipótese nenhuma, a qualidade do ensino noturno. Então é nessa luta conciliando qualidade. Obrigada. Agora nós vamos pedir que a chapa 1 faça a pergunta 1 minuto. Ok. Na apresentação, né, da proposta, né, da gente gostaria de perguntar, né, para a chapa 2, professora Norilene e professora Sandra Petit, né, desses aspectos, né, que vocês estão pontuando, né, do plano de gestão, que vocês elencassem, né, 3 prioridades, né, que vocês estão colocando aí, né, em termos, né, de curto, médio e longo prazo, mas, né, em termos mesmo, né, do que a gestão, né, na figura da diretora, na figura da vice-diretora e da coordenadora de programas acadêmicos, quais são as prioridades, né, do plano de gestão de vocês para a implementação, né, na Faculdade de Educação? Resposta em 3 segundos. Eu acho que as nossas prioridades, elas estão articuladas com a nossa fala inicial, da nossa apresentação, né? Então, assim, nós pensamos que uma direção, né, ela precisa estar articulada com todas as pautas que são próprias desse espaço que é a faculdade, em articulação com a sociedade. Então, a gente precisa, sim, cavar, buscar maiores articulações, por exemplo, com as redes, né? Então, recentemente, nós vimos anunciado um grande programa de alfabetização como proposta para recuperação, né, para recompor as aprendizagens pelas perdas ocorridas na pandemia, né? E não é para nossa surpresa, né, mas enfim, a universidade ela não foi chamada para isso, né? E a gente sabe, já foi anunciado, que esse programa vai ser responsabilidade das redes de ensino. Cada rede de ensino em particular vai articular o seu processo formativo. Então, enquanto direção da faculdade, nós precisamos ir atrás disso. Nós queremos participar, nós queremos fazer parte. Um outro elemento importante, na SME, nós temos a Academia do Professor, que é um espaço que faz formação continuada dos professores da rede, né? Nós não temos nenhuma interlocução com esse espaço, que é um espaço formativo. Inclusive, recentemente, né, com o concurso da SME, nós tivemos uma grande parcela dos nossos estudantes que foram aprovados ainda cursando os semestres finais da sua graduação. Então, nós temos um conjunto de egressos que hoje estão na rede e a gente precisa firmar melhor essa parceria com esses egressos. Eu estou aqui olhando para a professora Claudiana, que tem um projeto que recebe esses egressos,
mas eu penso que institucionalmente a gente precisa formalizar melhor essas relações. Uma outra forma efetiva é a nossa articulação com os movimentos sociais. Então, no início dos anos 2000, eu estou aqui na frente do professor Luiz Távora, né, nós estabelecemos uma parceria com pedagogia, com o movimento social sem terra, né, e tivemos o primeiro curso do Norte-Nordeste em Pedagogia da Terra. Foi uma articulação da FACED com o INCRA e com o MST. Estou aqui olhando para o professor Babi Fonteles, que teve o primeiro curso de magistério indígena, também do Norte-Nordeste, que foi fruto, né, de parceria. A gente precisa buscar isso. E, efetivamente, ter ações práticas. Eu acho que o diretor, um outro exemplo que eu vou dar, estou aqui olhando para os TAIs, né? Uma luta histórica dos TAIs é um edital com reserva de vagas. Então, é uma responsabilidade da direção junto com a pós-graduação. E a gente aqui assume esse compromisso, né? Mais um minuto aqui para... Nós pensamos, né, principalmente, que nós, para atendermos, né, a questão, né, das relações com a sociedade, a gente precisa garantir a excelência, né, do nosso trabalho aqui, que nós já fazemos isso excelentemente. A pós-graduação firmou com a Prefeitura, né, de Fortaleza já um programa, né, de formação aí de mestrado, doutorado, não só com a faculdade, mas esse é uma parceria de toda a UFC, então a gente vai vendo a credibilidade, né, do nosso trabalho. Mas para isso a gente também vai olhar aqui como prioridade, né, nossos espaços físicos para que essas questões possam ser realizadas, né? Nós não temos, vamos ter que acoplar a pós-graduação, né, com essa parceria, a gente não tem um espaço diferenciado. A gente precisa pensar, né, principalmente nas questões da evasão dos nossos alunos, e a gente precisa pensar também na acessibilidade, porque a gente entende que cada vez mais os alunos da graduação também têm que chegar na pós-graduação para que a gente realmente fortaleça a faculdade de educação para avançar junto à sociedade. Mais um minuto. Não, desculpa. Tem certeza. Vamos lá. Mais pode começar. Então, dando continuidade, se o programa de pós-graduação, né, possibilitou uma parceria que foi firmada com a SME, por que nós não podemos acolher os nossos TAIs, que fazem parte aqui da nossa unidade, que estão cotidianamente conosco, no atendimento das nossas demandas, né, no atendimento de um processo que exige, né, demandas formativas, tá certo? E também, vejam só, existem outros, né, existem programas já na universidade que tem essa reserva de vagas, né? Então a gente precisa sim agir de uma forma, né, incisiva, né, com decisões que possibilitem essa possibilidade histórica, né, de pautas que são recorrentes, que foi isso que nós identificamos também, né? Nesses nossos dias... Vocês me falam quando eu digo tempo encerrado. Vamos lá. Nós vamos dar início agora ao terceiro bloco, tá? São aquelas questões que inicialmente é um representante de cada categoria. Então, quem responde primeiro é a chapa 1. Tá? Uma pergunta vem primeiro dos docentes. Não, primeiro é o Fez a cola direitinho? Fez a cola. Jaqueline Andrade. Um minuto para a pergunta, tá?
Boa noite, gente. Professora Jaqueline Andrade, do Departamento de Fundamentos. Gostaria de saudar as duas chapas, né? Chapa 1 e chapa 2. Esse momento é extremamente importante para a FACED, né? A gente tem esse diálogo de ideias. E eu queria perguntar para as duas chapas, né? A FACED não é só o curso de pedagogia, a gente tem a pós-graduação, a gente tem a atuação com a sociedade, com a comunidade inteira. E exige tanto da direção quanto do vice-diretor uma articulação muito maior. E aí, como é que as duas chapas pensaram a atuação do vice-diretor como coordenador acadêmico, que hoje, inclusive com essa nova gestão, tem uma articulação muito grande com a Prograde, com a extensão, né, com a comissão de acompanhamento docente também, e qual é, né, a proposta das duas chapas para a atuação do vice-diretor como coordenador acadêmico? Tem 3 minutos para você. Tudo bem, Jaqueline. Você pensou direitinho. Pesado do tempo rápido. A função de um coordenador, né, de programas acadêmicos, ele está muito ligado com essa possibilidade de alinhar, né, principalmente os programas de ensino, pesquisa e extensão. E dentro dessa articulação, né, as melhorias e a partir de pegar essas demandas, a partir dessas questões, desse tripé, né, do ensino, pesquisa e extensão, promover, né, ações, promover possibilidades, planejamentos para que essas 3 ações, né, ensino, pesquisa e extensão, de alguma forma, né, possam articular, né, junto à sociedade, né, possam de alguma forma melhorar a aprendizagem, a formação dos nossos alunos, né, ela está intimamente ligada, né, com a Prograde, né, com o pró-reitor de graduação, que é de alguma forma ele que de alguma forma vai articular esses CPs, né, esses coordenadores de programa, CPAs, de coordenador de programa acadêmico, para de alguma forma trazer essas demandas formativas, né, a nível de pós-graduação e a nível dos centros. Então, essa perspectiva desse programa, dessa articulação, desse alinhamento, né, de tudo que acontece em termos de ensino, pesquisa e extensão do PID, né, também o programa de iniciação à docência, né, que são as nossas monitorias, também estão articulados dentro desse guarda-chuva que é a responsabilidade e as funções em relação ao CPA, que é o coordenador de programas acadêmicos, que é alinhar para melhoria de desempenho, né, e formular proposições para melhoria do desempenho do ensino e aprendizagem dentro da sua instituição, dentro do seu centro. E é importante essa parceria, né, do coordenador de programas acadêmicos, né, junto com a diretoria, para a gente poder articular ações, né, internas também dentro da faculdade, em termos, né, desse acompanhamento, né, das coordenações de cursos sobre as reformulações do projeto pedagógicos, essas implementações, né, e esse movimento, né, contínuo de comunicar o que a Faculdade de Educação faz, o que a gente, né, desenvolve e realmente estabelecer as parcerias, né. Primeiro, eu acho que nossa proposta, né, nessa continuidade é articular os nossos projetos internos para favorecer, a gente avalia, né, a maior necessidade de articulação entre os projetos, né, tanto os projetos de extensão entre si, como entre extensão, ensino e pesquisa, porque é um tripé que ele não pode estar desarticulado, né? E aí, numa perspectiva do PPC do curso, né, do projeto político-pedagógico, é justamente importante essa perspectiva, né, de como implementar. Né? Então, a gente tem que fazer estudos, né, significativos em termos, né, das cargas horárias docentes, carga horária docente, e a gente avalia a necessidade que nós temos, né, e aí é uma luta, né, parceira, coordenador de programas acadêmicos e diretoria, para que a gente, né, também articule dentro, né, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, mais professores para cá, para a gente, inclusive, ter maior inserção dentro das licenciaturas, para a gente articular as licenciaturas também com a pedagogia. Ok. Próximo sorteio. Não se preocupe, a gente ajuda. Todo mundo vigiando. Se abraçando o debate. Vamos lá. 3 minutos a partir de agora. Esse trabalho é um trabalho que precisa de parceria, que precisa de articulação, é um trabalho que demanda essa compreensão do que é o processo pedagógico, não só o processo pedagógico, o processo político, com suas demandas internas, que são mais específicas, como as suas demandas externas. Por exemplo, eu acho que é algo que a gente precisa
melhorar muito nessa relação é, por exemplo, a aproximação com as coordenações de curso, né? E não só com as coordenações de curso, também com a pós-graduação, né? Então, assim, eu penso que nesse universo, né, de atividades que são bem próprias, né, tanto da direção quanto da vice-direção, que acaba sendo esse coordenador de programas acadêmicos, tem algumas especificidades que precisam mais atenção, que precisam mais cuidado, né? Então, eu penso que essa articulação maior com os processos formativos da graduação e da pós-graduação é muito importante, né? E também outras demandas que são mais burocráticas, né? Como, por exemplo, a participação do coordenador de programas acadêmicos na CPPD, né? Que é uma instância da universidade que faz o acompanhamento dos nossos processos de progressão, né? Então, tem essas demandas que são específicas, que são burocráticas, e tem também essas demandas que estão articuladas com o processo formativo, pedagógico e político do nosso, né, da nossa comunidade acadêmica. Penso que vai ser muito importante para a relação entre a graduação e a pós-graduação, que a gente quer fortalecer. Nessa relação, nós organizarmos mais intercâmbios, podendo a pós-graduação estar intervindo também na graduação. Já existem isso através do estágio docente, né, da pós-graduação, mas encontrar outras formas, realizar eventos comuns, enfim, fortalecer mesmo essa relação. Nós vimos que há um déficit de conhecimento sobre a pós-graduação para os estudantes da graduação. Eles têm a sensação que a pós-graduação está muito distante, mas é só no andar de cima. Então, o problema é que esse andar de cima parece que é realmente um obstáculo muito grande. Então, fazer com que a gente tenha mais informação circulando, a gente criar um guia do estudante que não seja somente da graduação, da pós-graduação também. Pelo menos eu vejo que tem universidades que têm esses guias que funcionam com muita informação sobre o que acontece na faculdade como um todo, e isso vai fazer maior integração. E eu penso também que essa relação Sandra, com... depois você pode falar. Depois eu falo em outro momento. Então é isso, mas é essa... Agora a próxima urna é dos técnicos. Carlos. Carlos, 1 minuto para a sua pergunta, tá? Okay. E quem vai responder primeiro é a chapa 2. Ok. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Carlos, eu trabalho aqui na faculdade há 23 anos no Departamento de Fundamentos da Educação. Eu queria fazer uma pergunta para as duas chapas, porque a chapa 2, ela mencionou agora a questão da pós-graduação para os técnicos administrativos. E eu me recordo que há 4 anos passados, na outra eleição, né, a chapa que concorria com a professora, com a chapa 1, né, a professora Eulália, que venceu a eleição, falou nessa questão, nessa proposta de técnicos administrativos, vagas para os técnicos administrativos na pós-graduação. E nos foi informado que era responsabilidade do programa de pós-graduação, independentemente da direção. E se passaram 4 anos e até agora nada. E agora surge de novo essa proposta. Então eu quero saber, de fato, o que a direção da faculdade pode fazer para essas vagas, para pressionar a pós-graduação em relação a essas vagas para técnico administrativo. Obrigada. Chapa 2 tem 3 minutos para responder. Tá certo. Então, assim, a primeira coisa que eu quero, assim, que nós precisamos dizer é que nós somos a chapa Maurilene e Sandra. Nós não somos a chapa de 4 anos atrás. Acho que é importante demarcar isso, tá certo? E é importante também dizer que a direção tem sim uma responsabilidade conjunta com a pós-graduação. Existem diversas instâncias na universidade. Tem a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,
tem um programa de pós-graduação, então é preciso requerer isso, né? A direção, junto com outras instâncias, né, os próprios tais, é preciso uma formalização e é preciso uma ação conjunta. Então, em outros momentos da pós-graduação, nós já tivemos convênios. Eu lembro que quando eu iniciei aqui a minha formação no mestrado e no doutorado, né, existia um grande convênio que era chamado de PQI, que era o Programa de Qualificação Institucional. Né? Eu acho que quem fez mestrado e doutorado no início dos anos 2000, participou e lembrava, né, vai lembrar da riqueza que foi esse período. Né? Nós tínhamos pessoas aqui do Nordeste do Brasil, do Norte do Brasil. Né? Então era um clima muito rico, muito intenso de debates. E a gente pensa que é possível sim, a gente vai, né, fazer essa reivindicação, a reivindicação justa, é legítima, são os nossos tais que estão aqui conosco, nesse processo de atendimento das demandas formativas, né, que precisam se qualificar junto conosco. Então, a direção, ela precisa requerer, ela precisa ir atrás na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E não é só isso, né? Porque também uma outra condição que é importante, né? Não basta só ingressar no mestrado, a gente precisa também ter possibilidades de estudos para realizar esse mestrado, porque a gente sabe como é difícil conciliar as nossas pesquisas de mestrado e doutorado com o trabalho, né? E assim, os tais que já passaram por esse processo sabem disso, inclusive porque uma prerrogativa legal que existia de redução da carga horária, ela não existe mais, né? Ela foi retirada. Então, eu penso que é um compromisso, acho que histórico, dessa faculdade se comprometer com isso, para os nossos tais, né? De requerer imediatamente essa reserva de vagas no edital da pós-graduação. Inclusive, o edital da SME, ele não foi um edital que foi feito junto com o edital regular do programa, foi um edital específico. Então, a gente precisa ir atrás disso e saber quais são as formas concretas, reais e viáveis da gente possibilitar esse espaço de formação. E articulado com isso, também fazer um estudo, porque eu acho que tudo a gente precisa ver com esses olhos investigativos, de fazer esse mapeamento, né? Quem são os nossos tais, né? Quem já tem mestrado, quem já tem doutorado, e fazer esse programa de qualificação. Bom, agora Agora é outra chapa. Então, agora é chapa. Eu já ia dizer que era chapa. Não, ela fez bem certinho. Gente, eu queria agradecer, né, a Isabel, por essa leveza, né, e a vocês também, né, por estar tão acolhedores, estarem tão acolhedores com a gente, né, nesse processo. Isso mostra, né, o quanto que o movimento aqui é de alegria, né. Eu queria dizer que, assim, né, nesses 4 anos, a gente, né, 4 dos nossos técnicos, né, concluíram aí a sua pós-graduação, do que eu estou lembrando agora que eu não fiz o levantamento, né, específico para essa questão, mas além desses, né, que concluíram nesses 4 anos, a gente né, nessa avaliação de desempenho, uma das questões que a gente falou, né, todo ano a gente tem avaliação de desempenho dos tais, o quanto, né, os nossos tais são, né, já, né, a maioria deles com pós-graduação, mas claro que a gente enxerga, né, também aqueles que ainda não fizeram. Né, e nós temos aqui no auditório, né, o coordenador da pós-graduação, né, e a gente já direciona ele, né, nessa perspectiva de assumir essa pauta, né, e dialogar. E aí é importante dizer que tem que dialogar com a comunidade do programa de pós-graduação. O programa de pós-graduação ele tem uma autonomia também. Né, a Faculdade de Educação ela tem a diretoria, ela tem a vice-diretoria, as coordenações, né, de curso, seja graduação ou pós-graduação, tem as suas atribuições, assim como os departamentos, né, também têm as suas atribuições. Então, a gente tem que sempre manter o diálogo e respeitar essas questões. Tanto que passa primeiro nas instâncias, né, seja coordenação de curso, pós-graduação ou graduação, os departamentos, depois vem para o conselho. Né? Então, a gente respeitando esse trâmite, a gente entende que essa pauta tem que ser colocada na pós-graduação e esse consenso,
né, tem que ser construído junto com aquele corpo docente, né, seja os permanentes ou os colaboradores, para que isso realmente seja efetivado. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, né, junto com a pós-graduação, de construir esse consenso. E para construir esse consenso, né, a informação é muito importante. Então, a gente tem que ver os mecanismos para isso e assumir aqui, né, no conselho da faculdade, também esse mesmo compromisso, né, de aprovar, né, essa perspectiva dentro, né, das demandas aí dos nossos técnicos administrativos. E mais do que isso, né, para além, né, das questões de pós-graduação, também incentivar, como a gente falou de manhã, a participação nos projetos de extensão, a colaboração nos projetos de ensino e de pesquisa, né, para que essa qualificação também seja aproveitada nos processos de gestão. Nessa avaliação de desempenho, a gente teve, né, a contribuição do trabalho da Cristiane, que justamente analisou a avaliação de desempenho e trouxe para nós esses conhecimentos para a gente pensar a gestão. Então, esses estudos que também, eles também sirvam, né, essa formação, para a gente também, a partir dessa própria experiência, né, dos TAIs nas suas funções, contribuam também para a própria gestão. Obrigada, Leonardo. Agora nós vamos para os discentes, tá? E quem começa é Chapa 1. Patrícia Freire. Rapaz, hoje em dia Boa noite a todos e a todas e a todos. Sou Patrícia Freire, estou aqui há 9 anos na Faculdade de Educação, muitíssimo conhecida pelos professores e alguns estudantes em toda essa chapa, e a professora Isabel, que já causei muito aqui no meu tempo de CA, no meu tempo de ocupação. Vim uma noite para a aula e já ocupei, já ficamos aqui na luta, mas vamos lá para a pergunta. Eu estou na pós-graduação há 2 anos e esse semestre de 2023 eu cursei inteiro sem água nos bebedouros. Se eu quisesse, tinha que descer para tomar água. As condições do banheiro nem se fala. A gente tem espaço de convivência com cadeiras quebradas lá em cima. Então eu pergunto às 2 chapas, o que é que vocês têm de melhorias concretas, para além das estruturais que eu estou falando, para a pós-graduação? Chapa 1, 3 minutos. A gestão, né, superior, aqui na UFC a gente tem uma situação que é a seguinte: a unidade acadêmica não tem nenhum centavo para a gestão de quaisquer demandas que sejam. A gente depende, né, da nossa inserção junto às pró-reitorias de ensino, de pesquisa, da PROGEP, né? E aí, principalmente nesse aspecto, Patrícia, da infraestrutura, né, com a Proplad. E a Proplad é extremamente burocrática e nós vivenciamos aí muitos aspectos de corte de verbas. Então, a gente tem, né, inúmeros ofícios, né, pedindo os bebedouros, né? E aí tem todo um processo de licitação. E o que acontece? Às vezes o que a gente pede agora chega daqui a 2, 3 anos. Né? Então, não é falta de empenho, né, da diretoria nesse sentido. As placas, por exemplo, de braille, né, a gente já pediu também há mais de 2 anos e não chegam. Então, por isso que é importante a gente continuar mobilizando, né, junto com os estudantes, para a gente trazer essas melhorias. O que a gente conseguiu? Né? Nas salas da pós-graduação, nós tivemos 2 salas que os pisos estavam totalmente destruídos e a gente conseguiu trocar o piso das salas. Né? Outro aspecto, a gente tem, né, para a pós-graduação uma necessidade de um espaço para pesquisa e a pós-graduação atualmente está sem o seu laboratório. Né? Então, a gente está considerando na comissão do espaço físico essa situação, né, de colocar, né, de forma efetiva esse laboratório, esse espaço de estudos, né, que já tem um espaço e a gente está, né, nessa lista, né, o pessoal do almoxarifado já fez o pedido, né, dos computadores, mas também estamos nessa espera. Né? E por fim, eu acho que é importantíssimo, né, não só para a pós-graduação, mas para a graduação, como eu já disse no início, a questão do Wi-Fi. Né? Como é que nós temos aqui dentro da Faculdade de Educação, né, com pesquisadores que podem dialogar com pesquisadores dos diferentes, né, países, inclusive, e a gente não tem uma rede de Wi-Fi aqui. Então, a gente precisa desse aspecto também e está na nossa pauta. Está na nossa pauta. Não pode.
Está na nossa Agora pauta. Está na nossa pauta. A gente entende, né, acho que houve muitas questões aí com a gestão superior, né, mas nós empreendemos muitos esforços, né, e realmente a gente teve alguns avanços, né, por exemplo, como o banheiro acessível, né, que vai atender alunos da graduação e da pós-graduação. Então é esse compromisso, né, que a gente assume, né, de continuar recebendo essas demandas, né, e realmente encaminhando, né, mas eu já cheguei, por exemplo, né, do fraudário, é uma demanda histórica e a gente conseguiu agora, recentemente, então a gente tem que pular mesmo assim, com o coletivo para fazer essas reivindicações, então é esse compromisso que eu assumo da gente ser essa voz para ir em busca disso. Chapa 2. Pronto, né? A gente compreende, né, que essa pergunta formulada pela Patrícia tem a ver com as condições de apoio ao discente, que é um dos itens da nossa proposta, né? Então, é preciso uma mínima estrutura, né, que possibilite a permanência dos estudantes aqui na universidade, né? E a gente sabe desses processos, né, que não vem recurso para a unidade, né, que é via SEI, mas a gente compreende também que esses processos, eles precisam ser acompanhados, né? Eles precisam de presença, eles precisam dessa direção que acompanhe junto à comunidade, junto aos pedidos dessas necessidades mais imediatas, junto à gestão superior. Eu lembro que no dia que o professor Custódio foi anunciar a equipe de pró-reitores dele, que foi numa entrevista no Jornal O Povo, né, ele disse uma frase que me chamou a atenção, né, ele disse que ia ser um reitor pidão. E eu vou aqui parafrasear o Custódio, né, eu vou ser uma diretora pidona, né, então acho que é importante isso, né, essa participação, essa nossa participação nas diferentes instâncias da universidade, não somente através do SEI, né, que é um mecanismo sem vida, né, um mecanismo que às vezes nos aprisiona, é um mecanismo que inclusive nós, servidores, né, tais e docentes, né, principalmente assim, temos algumas dificuldades ainda com ele, né? Então a gente acredita que na busca dessas necessidades é preciso uma interação viva, dinâmica e integrada e antenada com as necessidades da unidade nessa articulação com a gestão superior, seja com a Proplad, né, seja com a PRPG, seja com a própria reitoria, que o Custódio já inclusive sinalizou isso, né, que vai estar com o gabinete dele aberto para escutar as nossas demandas, as demandas dos professores, as demandas das unidades acadêmicas. Então a gente precisa estabelecer esse movimento de escuta, né? De escutar os estudantes. O que nós precisamos? O que os estudantes precisam? Né? O que a pós-graduação precisa? O que os tais precisam? O que a comunidade da FACED precisa? E articular tudo isso com esse novo movimento, né? Um movimento de luz, de renovação, um novo tempo, né? Já que a gente saiu desses 4 anos do governo Bolsonaro, 4 anos de intervenção, a gente sabe que as dificuldades são muitas, né? Inclusive de cortes, mas mesmo assim, eu acho que juntos, né, numa outra perspectiva, numa outra conjuntura, a gente tem condições sim de avançar, trazendo melhorias para a unidade acadêmica que é a faculdade de educação. Ok. Ainda tem tempo? Não. Ah, sim. Vamos lá? Qual vai ser? Segunda rodada de perguntas. Iniciando com os tais. Cristiane Sampaio. Boa noite, meu nome é Cristiane, eu sou técnica administrativa da direção há 15 anos e eu tinha várias perguntas, eu vou ter que selecionar uma, mas enfim. Há 15 anos dentro do Conselho Departamental, que é o órgão deliberativo máximo dentro da faculdade, a gente escuta falar muito de autonomia. Autonomia das coordenações, autonomia dos departamentos, autonomia disso, autonomia daquilo. E a minha pergunta para as duas chapas é em relação a
um ponto muito tocante para os técnicos e para os alunos, que é o assédio. Né? A gente vai falar principalmente do assédio moral, que é um ponto que tem nos tocado recentemente. E até que ponto essa autonomia que é dada aos departamentos, que a gente sabe que isso cria um corporativismo muito grande entre os docentes, até que ponto isso vai ser levado em consideração enquanto gestora, quando ocorrer um problema entre alunos, que a gente sabe que o assédio moral ele tem uma relação de poder que existe. Esse ponto é um dos princípios do nosso programa de chapa, né? O combate a todas as formas de assédio, de opressão e de discriminação. Né? E eu penso que esse elemento, né, que a Cris trouxe aqui para o debate, ele é muito importante. Né? Eu acho que, inclusive, a gente precisa discutir isso para além dessa segmentação. Então, não importa quem sofreu o assédio, se é um TAI, se é um docente ou se é um discente. Né? Precisa, sim, ser apurado, precisa, sim, tomar as medidas, e essas medidas têm que ser tomadas de forma rápida. Nós sabemos, né, aqui na nossa comunidade acadêmica, foi criada a comissão de assédio com representação dos diferentes departamentos, né, que a gente tem muito ainda a caminhar, inclusive num processo de conscientização sobre o que é o assédio, porque às vezes nós sofremos assédio e nem sabemos que estamos sendo assediados. Então é importante discutir, é importante falar sobre isso, porque o silêncio, né, vou aqui repetir uma frase da Sandra, né? O silêncio, ele não constrói, porque o silêncio, ele não nos fala das nossas necessidades. Então, nós precisamos, sim, verbalizar, externalizar o que a gente passa aqui nesse espaço que é a Faculdade de Educação, que, inclusive, né, é um espaço que nós ficamos a maior parte do nosso tempo. Né? Se nós formos contabilizar, né, nós passamos mais parte da nossa vida aqui na faculdade do que em casa. Então, esse espaço que é a faculdade, ele precisa ser um espaço que tenha qualidade das nossas relações, das nossas interações, porque isso tem uma repercussão, inclusive, na forma como nós realizamos o nosso trabalho, na forma como nós nos relacionamos entre os nossos pares, entre os diferentes segmentos. Então, a gente, né, de manhã eu falei sobre isso, vou repetir aqui para os estudantes, e para o público que não estava de manhã e está aqui agora à noite, né? Existem outras comissões na universidade que tratam dessa questão e que a gente precisa dialogar, como a Comissão de Direitos Humanos, né, a própria ouvidoria, outros centros que já vêm também tratando dessa questão. Então, a gente precisa, sim, falar sobre assédio, a gente precisa, sim, combater toda forma e prática de assédio, seja ela moral, sexual. É uma pauta que a gente traz como um princípio da nossa chapa, tá certo? Inclusive com mecanismos que são utilizados já pela sociedade. Então, por exemplo, na comissão de assédio da Assembleia Legislativa tem um mecanismo chamado mediação de conflitos. Né? Então, a gente pode, inclusive, tomar como experiência, tomar como parâmetro, tomar como referência experiências e projetos que nos ajudem a entender e compreender melhor e organizar esse combate, né, essas práticas discriminatórias aqui na FACED. Pode responder. Olha como eu estou treinada. Ótimo. Considerando aqui, eu acho que a Cristiane, ela troca num ponto, né, que esse organograma do regimento da UFC. Né? Como eu disse, cada coordenação de curso, graduação, pós-graduação, os departamentos. Só que nós temos, né, no princípio da LDB, a gestão democrática das universidades públicas. Por isso ela compõe, né, um conselho, né, aqui dentro da faculdade. Esse conselho ele tem representação dos departamentos, dos estudantes, né, dos professores, dos estudantes, das coordenações de curso, e dos técnicos administrativos. Né? Então, esse espaço é um espaço em que todas as deliberações chegam. Então, a gente entende que cada, né, setor, cada departamento, cada coordenação tem as suas condições, os seus interesses, a sua cultura, a sua necessidade, mas a gente tem que pensar que o conselho, ele é a instância soberana da faculdade.
Por quê? Porque ele vai visualizar os interesses não de especificidades, mas o interesse geral e é soberano por quê? Porque tem a representação de todos. Então, é nesse sentido que a gente, né, tem que respeitar. Então, a própria diretoria ela é submetida às decisões do conselho, né, e por isso que a gestão, né, que tá, com a Adriana, diante, né, desse clamor da comunidade, né, de denúncias mesmo de assédio, nós criamos, pautamos, né, no conselho, né, e essa faculdade, esse conselho entendeu da necessidade de criação. E essa comissão, ela tem, né, representantes também dos 3 departamentos, dos técnicos e dos estudantes. Então, toda essa circulação de informações, né, ela tem que passar por esses 3 segmentos. E é nesse sentido que, na proposição, né, das ações, precisa envolver toda a comunidade. E a gente tem já uma experiência, né, em 2017, foi criado, enquanto, né, eu ainda estava na coordenação do curso, o GCAD, que era o Grupo de Trabalho de Combate ao Assédio e Discussões das Relações Interpessoais, que nós já acumulamos um conhecimento sobre isso, junto com as estudantes, que foram uma demanda naquela época das estudantes, né, para que a gente possa, né, realmente direcionar essas questões e não silenciar, porque a gente entende, né, nesses processos, né, de estudo que tivemos, que a própria instituição ela pode se tornar assediadora se ela não tomar as decisões e as providências para avançar nesse sentido. E aí não podemos também ficar só no aspecto punitivo, a gente tem que trabalhar numa mudança de cultura nesse processo. Mas eu reforço, né, que todas as instâncias elas têm que, né, entender esse movimento maior do Conselho para que a gente realmente construa democraticamente todas as decisões da Faculdade de Educação. Obrigada, professora Eulália. Próximo. Davi. Saiu? Emi José. Certo, gente, meu nome é Emi José, acho que dá para escutar, né? E, enquanto docente, gostaria de dizer que eu admiro ambas as chapas, admiro a todos os professores que estão aí. E a minha pergunta é relacionada, enfim, a isso. Eu gostaria de perguntar algo relacionado à perspectiva da prática pedagógica em relação à ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Eu já tive uma disciplina em EJA, que em um seminário foi relacionado a esse âmbito, e quase a gente não vê essa discussão na FACED, sendo que vem da perspectiva da educação popular. E aí, nessa minha fala, eu queria saber o posicionamento das chapas quanto a isso, se, enfim, vocês possam implementar no currículo, uma discussão de currículo. Tem tempo aí? Não, então é isso aí. Bom, nós vamos iniciar aqui com a chapa 1, ok? Eu sou professora, né, do primeiro semestre, né, Sociologia da Educação 1, e infelizmente, mas por uma questão mesmo, por um lado, felizmente, que a gente conseguiu receber 2 professoras novas no departamento em que eu atuo, e eu também, como gestora, posso ficar só com uma disciplina, mas até o semestre passado eu ficava com as 2 disciplinas, uma da manhã e uma da noite, né, porque eu acho fundamental esse nosso contato. Eu falo que assim, a gente está na gestão, mas nós somos professores, né, e a gente tem que estar na sala de aula. Então, por isso que foi com a dor no coração, né, que eu falei, vou escolher uma, né, das sociologias. E nessa sociologia da educação, a gente aborda, né, muito fortemente essas questões,
né, que perpassam todas as contradições sociais. Né? E aí é muito importante, eu gostaria de destacar um projeto que nós temos, né, professor Diego, professora Kelly e eu, né, é um trabalho interdisciplinar que a gente atua, né, o projeto a partir da metodologia científica, a elaboração de um projeto, né, claro que é um esboço de um projeto do primeiro semestre para esse conhecimento desse tema. E por que eu estou... E a sociologia e a história da educação entram como fundamentações. E esses temas, né, têm aparecido. E assim, coincidentemente, nesse semestre que acabou, né, que encerramos agora, né, uma das alunas, né, além de trazer esse tema, né, já se colocou, né, como pessoa, né, que quer fazer essa pesquisa justamente com as pessoas privadas de liberdade. E aí, na nossa carta-programa, a gente tem como proposta, né, fomentar pesquisas, grupos de estudos e grupos e seminários, né, e debates sobre diferentes temas. Eu acho que com essas proposições a gente sensibiliza a comunidade, né, para esses temas. Como o currículo é disputa, né, nós não temos como garantir que vamos conseguir incluir isso no currículo, mas a gente fomentando essas discussões, né, nos diversos aspectos discriminatórios, né, de marginalização da sociedade, de exclusão social, né, a gente consegue abarcar tudo isso de uma forma que seja orgânica no processo. Né, e a gente traz, né, na nossa proposta também, né, além de fomentar isso, né, no nosso currículo, né, tanto de forma transversal, porque tem que, né, ser um trabalho interdisciplinar em todas as disciplinas, mas também pensar assim, né, como é que a gente, né, fomenta isso não só nas disciplinas, mas também nos projetos de pesquisa, né, nos projetos de extensão, e dar visibilidade a isso para conseguir, né, realmente trazer mais práticas, né, significativas para acolhimento dessas demandas, que são muitas. Né? A gente tem demanda, né, da população LGBTQIA+, demanda antirracistas, quilombolas, indígenas, enfim, são esses aspectos que a gente tem que Vamos lá, chapa 2, pode responder. Obrigada, Emi, pela pergunta. Uma pergunta muito importante que tem a ver com a nossa, né, uma das nossas propostas, que é essa articulação com os diferentes públicos que devem constituir as nossas demandas formativas. No semestre que finalizou, agora no semestre 2023.1, nós tivemos um estudante nosso que há muito tempo estava afastado do curso, precisando terminar somente o TCC, né? Inclusive ele estava com a matrícula já cancelada. E nós fizemos um trabalho de busca ativa, de não só desse, mas de muitos outros, que foi um dos elementos que nós encontramos e evidenciamos como elemento de evasão do curso de pedagogia, o TCC. Então, os estudantes têm toda a carga horária, todos os componentes curriculares e ficam devendo somente o TCC. Então, o Edivan, né, um estudante nosso, ele é agente penitenciário e ele fez uma pesquisa muito interessante, que dá conta, né, dessa pergunta que o Emi trouxe, que o curso de pedagogia, no nosso projeto pedagógico de curso, a gente precisa, sim, retomar e compreender a importância da faculdade, contemplar os diferentes movimentos, né, os diferentes sujeitos que compõem essa sociedade, atravessada pelas contradições de classe, atravessadas pelas desigualdades sociais. E a temática do TCC do Edivan era sobre teatro e arte e escolarização para a população LGBTQIA+, né? Então, assim, um trabalho muito interessante, né? Que na sua condição de agente, na sua condição também de pedagogo, ele observou, né, as fraturas que existiam, as lacunas que existiam no sistema carcerário e nessa articulação de atenção, né, por demandas formativas desse público, né? Então ele faz todo um estudo analisando essa necessidade, né, inclusive da universidade se articular mais com esses espaços de formação, que inclusive eu acho que repensando juntos e coletivamente o nosso currículo, né, esse espaço que é o sistema carcerário, ele pode ser campo de estágio para aqueles que tiverem interesse, né? Por exemplo, eu sei de uma pesquisa de uma aluna da comunicação social, né, e outros mais, eu acho que também já participei de banca de defesa de TCC com essa temática aqui na Faculdade de Educação. Acho que a gente precisa resgatar. Nós temos
alguns trabalhos sobre esse tema, né? A professora Ângela Linhares já orientou trabalho, né, que era colega do nosso departamento, orientou trabalhos tanto de graduação como trabalhos de mestrado, doutorado, que tinha como perspectiva a articulação do curso de pedagogia com a população carcerária. Ok, agora a urna dos docentes. Patrícia Holanda. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Patrícia Holanda, trabalho no Departamento de Fundamentos da Educação, e a minha pergunta consiste, é voltada para a minha área, né? A gente sempre enxerga mais o que nos incomoda. Então, a minha preocupação hoje, pós-pandemia, e as tensões que a gente vem sofrendo, né? Nós ainda estamos num processo de recuperação e de reconstrução das nossas vidas. Qual o projeto que as duas chapas têm para cuidar da saúde mental dos professores? A gente cuida dos alunos, mas também os professores também precisam de cuidado. Nós vamos iniciar com a resposta da chapa 2. Espera aí. Gostei. Nós estamos precisando ser melhor cuidados. Pronto, pode iniciar. Olha, essa pauta, né, assim, é uma pauta que, depois da pandemia, ela veio assim com muita força, né? Nós sabemos, assim, não é segredo para todos, nós tivemos 2 casos de suicídio no curso de pedagogia no espaço curto de tempo, né? E nós temos vários outros episódios, né, de sofrimento, né, psíquico, que a gente precisa assim dar conta, né? Inclusive, a gente vem fazendo um esforço, né, junto aos projetos que já existem na universidade, junto à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? E a gente sabe que tem sido algo que não tem dado conta, né? A nossa demanda é muito maior do que as possibilidades, né, que nós temos de dar conta desse tema, né? Então, acho que a gente precisa fortalecer uma política interna, uma política na unidade acadêmica que dê conta desses processos, né, de saúde mental dos nossos estudantes, articulado com outros projetos, né, buscar celebrar convênio com o curso de psicologia da UFC, outras instituições com ações extensionistas para apoio psicológico e emocional dos nossos estudantes, tá certo? E a gente avalia sim, né, que é uma pauta importante, que é uma pauta necessária, que é uma pauta que merece todo o nosso empenho, né, toda a nossa articulação no sentido de fortalecimento, né, dessas relações, que são relações que são importantes para que a gente dê conta da nossa, né, do nosso processo formativo aqui no curso de pedagogia. Também a gente tem as terapias alternativas, né, que já foram trabalhadas dentro da FACEC, né, através de projeto de extensão da professora Kelma, por exemplo, que tinha o reiki, e tem outras terapias alternativas e outras pessoas que estão envolvidas com isso, com a área de saúde, e acredito que a gente vai buscar mais essas pessoas e ver como é que a gente pode criar uma forma de articular esses conhecimentos, esses envolvimentos, essas inserções, esses projetos, para que ele venha beneficiar aqui, enquanto a gente
pelo menos no período que a gente estiver começando, porque ainda seria importante encontrar esses convênios com a área da psicologia, mas que nós já temos também alguns recursos internos à FACEP que nós podemos recorrer e estabelecer uma forma de escuta. Professora. Obrigada. Para a terceira rodada de perguntas, tá? Só está o Natan sair daqui. Foi, mas foi o Alberto. Foi o Alberto, não foi você não. Foi o Alberto. Eu queria colocar, né, que logo que explodiu essa pandemia, as primeiras ações, né, da nossa gestão foi justamente criar o projeto FACED Acolhe. Foi um projeto que, mesmo a gente sabendo que a ausência da presença do espaço físico, né, causaria, né, uma grande... esse distanciamento poderia causar muitas questões, inclusive de evasão dos estudantes. E aí, nos levantamentos que nós fizemos, né, tanto com professores quanto com estudantes, a questão de saúde mental também ficou muito abalada. Então, essas experiências, né, do processo, né, desse projeto, que contou com nossos professores que dialogam com a psicologia, né, contou com o apoio, né, de psicólogos da praia e de outros espaços, né, como da psicologia. E o que nós identificamos? Né, numa das falas, né, essa pergunta a Patrícia me fez remeter a uma fala do Lindenberg, que é um dos psicólogos da praia. Ele disse assim: o adoecimento mental, a gente não tem que focar só no seu resultado, a gente tem que focar nas causas. Então, a gente tem que mudar também a condição de trabalho, as relações interpessoais dentro do trabalho, e a gente tem que pensar, né, que nós vivenciamos, nós professores do ensino superior, muitas dificuldades, né, com essa intensificação e precarização do nosso trabalho. Essa intensificação, esse excesso de cobrança da graduação, da pós-graduação. Então, acho que a gente tem que também fazer uma luta, né, para a melhoria das condições de trabalho, né, e um combate a essa intensificação. E aí, por isso que eu, né, também passo para o Alexandre, que na nossa proposta, né, tem questões também que dialogam já com isso, para a gente avançar, né, a partir dessa experiência que a gente já teve. Essa pergunta é bem preciosa, né, para a gente, principalmente essa pergunta de todos nós, né? Quem cuida de nós, né? Lembro na época que nós estávamos na pandemia, nas nossas dezenas de reuniões, né, que a gente do planejamento, vendo as melhores formas de atender os alunos que estavam necessitando de coisas básicas, né? E aí a gente nessa luta, e a gente se pergunta, né? E nós, professor, o que é que a gente está fazendo também, né? Primeiro a gente, claro, acolhe os nossos alunos, né? Primeiro acolhe essas demandas iniciais que naquela época eram bem cruéis, né? Mas essa questão da saúde mental, nós professores, né, também precisamos, porque a gente só tem um bom trabalho quando a gente se cuida, né? A gente precisa prestar também a atenção nesse autocuidado. E aí a gente tem algumas questões do nosso programa, né, principalmente a articulação com alguns institutos aqui na UFC, principalmente o Instituto de Educação Física, através das nossas bolsas junto à Secult Arte e as bolsas de extensão, né, para poder fazer algumas bolsas que tragam, por exemplo, né, estudantes que já trabalham com danças, né, com atividades físicas para, né, de alguma forma trabalhar aqui na comunidade da FACED. Obrigada. Vamos agora dar início à terceira pergunta. Terceira rodada, vocês entenderam. Deu certo. Vocês entenderam. E aí começa com os docentes, né? Uli. Pode iniciar. Boa noite a todos. A minha pergunta é em questão à transparência, principalmente em relação à comunicação e divulgação de editais, de bolsas e todos os programas que estão ocorrendo, tanto na graduação como na pós-graduação, diurno, noturno e tudo isso. Algumas coisas aconteceram, né? Então a gente não está tendo muito esse contato, a gente não está vendo muito transparência em relação a esses editais
E já são poucas vagas, já são poucos editais que estão acontecendo, então a ampla divulgação é muito importante. O que é que as duas chapas têm a falar sobre isso? Ok, obrigada. Vai começar com a chapa 1. Pode iniciar. Primeira coisa, é importante a gente saber, né, que é preciso ter o protagonismo também dos estudantes, né? A gente sempre valorizou e dialogou, né, muito com as representações estudantis, tanto da graduação quanto da pós. Né? E todas as instâncias, né, elas têm a representação estudantil. Então é importante, a gente valoriza isso, né? Sempre que tem uma nova gestão do centro acadêmico, a gente, né, mandem os representantes. Né? Recentemente, né, nós recebemos essa chapa, né, recém-eleita, tem ocupado, né, de forma, né, participativa toda a representação nos departamentos, representação nos colegiados de curso, principalmente no conselho. Né? Então, a gente precisa fortalecer essa relação da diretoria com o movimento estudantil para que realmente a gente tenha uma parceria significativa, né, para distribuir melhor essas informações. Né? Porque o movimento estudantil ele tem também esse papel, não só de receber as informações e distribuir, mas também de trazer essas demandas para a gente poder também contemplar. Na última avaliação de desempenho dos técnicos administrativos, a gente identificou, né, essa perspectiva de melhoria da nossa comunicação, né? Por sugestão dos próprios técnicos, né, nós criamos recentemente um grupo de trabalho de comunicação, né, que está padronizando todos os nossos espaços comunicativos e criando outros. Né, a gente não tinha, né, Instagram, que é um acesso, né, muito pleiteado aí hoje, né, bem acessível. A gente criar, né, um canal de comunicação direto, né, como uma transmissão pelo WhatsApp, porque às vezes a gente tem aqui uma situação específica, né, de queda de energia e a gente não tem essa comunicação direta. E aí eu acho que, vou falar aqui pelo Alexandre, por causa da questão do tempo, que eu já falei 2 minutos, talvez não dê tempo dele falar, mas eu queria só que o coordenador de programas acadêmicos, a gente tem na nossa pauta que é justamente esse articulador, né, para viabilizar em todas as instâncias, né, todos os editais, todos os projetos de ensino, pesquisa e extensão. E a gente tem, né, quando, né, estávamos na coordenação, todo semestre a gente fazia um compilado, né, de todos os projetos de pesquisa, de ensino que existem. Né, a gente pode fortalecer isso que as coordenações continuam fazendo, para também que os estudantes, né, consigam acompanhar e ter as oportunidades, né, realmente de se vincular aos diferentes aspectos. Especialmente, né, nas bolsas, que a gente sabe que é um aspecto, né, fundamental para a permanência do estudante aqui. Então, esse compromisso, né, de otimizar os nossos canais de comunicação, ampliar essa comunicação e também fortalecer o movimento estudantil, as representações, para que os próprios estudantes também sejam esses protagonistas, né, nas diferentes instâncias aí, para que essas demandas, né, sejam todas atendidas. Ok, obrigada. Chapa 2. Na nossa passagem em salas, ficou assim, sobretudo no curso noturno, né? Eu penso que a maioria dos estudantes que estão aqui nesse momento no auditório são estudantes do curso noturno. E algo que ficou muito presente na fala dos estudantes desse distanciamento deles, né, das atividades de ensino, pesquisa e extensão, muito pela condição de estudante trabalhador, né, que nessa sua articulação do tempo de trabalho com o tempo de estudo, né, vê essa possibilidade, que é uma possibilidade importante, né, de experiência na universidade, que é o, né, tripé da nossa universidade, ensino, pesquisa e extensão, vê esses espaços comprometidos. Né? Então, penso que né, assim, além dos editais de acesso, acho que a gente precisa dessa articulação, né, das nossas lutas específicas, com as nossas lutas mais amplas, articuladas inclusive com fóruns, né, os fóruns nacionais, o Fórum GI, a Anfop, nessa compreensão de que a gente precisa ampliar, por exemplo, o número de bolsas. A gente sabe que o número de bolsas que nós temos, né, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão, são insuficientes. Né? Até bem pouco tempo, esse valor era um valor que, inclusive, não era interessante para os estudantes, que era somente R$400, né? Recentemente passou para 700, né? Então a gente avalia que é necessário
essa articulação das políticas, né, assim, dessa política mais interna da universidade, com essas políticas mais amplas, né, em defesa desse espaço que é a universidade pública, em defesa de mais verbas para a educação, que deem conta, né, desses editais, do fomento à pesquisa, né, do fomento ao ensino, do fomento à extensão, e claro que aqui na universidade, aqui na Faculdade de Educação, esses processos, né, eles precisam ser amplamente divulgados, né, eles precisam, inclusive, estar organizados, né, de uma forma melhor. Às vezes, a gente não tem conhecimento de tudo que nós fazemos aqui, né? Então, nós temos diferentes, né, nós somos 71 professores que nos organizamos em 3 departamentos diferentes, com interesses de estudo e de pesquisas bem diferenciados, com suas especificidades, né? E com campos, assim, com muitas frentes de atuação, nessas três bases, né, que estão articuladas entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gente avalia, inclusive na articulação com a pós-graduação, né? Então, assim, como isso pode estar se articulando com a pós, né? Então, esses projetos, eles precisam, né, dessa maior divulgação. Obrigada. Terminou. Então, vamos lá. O próximo são os docentes, não é isso? Pode ser. Gerardo. Bem, primeiro, meu respeito aos concorrentes de direção da FACED, a professora Isabel coordenando maravilhosamente esse debate. Eu tenho 2 perguntas rápidas. A primeira é sobre a luta antirracista e anti-homofóbica na Faculdade de Educação, né? Como é que as 2 chapas enfrentariam hoje essa luta, né? E, sobretudo, em relação à possibilidade de abrir a faculdade para os movimentos sociais. Porque uma coisa é você levar a extensão, outra coisa é você abrir os movimentos, entrar dentro da universidade, né? E outra bem prática é sobre o NUPE. O que fazer com o NUPE? Né? O que fazer com o NUPE na pós-graduação? Terminei? Foi rápido? Foi rápido. Vai começar a chapa 2, tá? Pode começar. A luta antirracista, a luta anti-homofóbica, enfim, tudo isso, é importante que a gente considere já desde nossos currículos como é que eles vão estar mais representados, né, nas nossas discussões, tanto nas bibliografias como nas emendas, enfim, componentes. Nós temos já uma componente sobre a questão de gênero, sexualidade, feminismos negros, interseccionalidade. Há um interesse imenso por essa componente. A gente se preocupar em trabalhar mais isso, trazer mais essas dimensões para dentro das nossas discussões, dentro do nosso trabalho. E isso necessita também de levar em consideração as políticas e ações afirmativas, que não é somente de considerar a entrada, que agora já vai ser expandida provavelmente, né, além de negros, indígenas, pessoas com deficiência, vai entrar os quilombolas, pode entrar a questão de identidade de gênero, a questão de trans. Então, tudo isso é importante, mas vai ter que considerar as políticas de permanência para que também as pessoas tenham possibilidade de se manter na universidade, continuar, ter acesso a uma cota de bolsas, enfim. E, além disso, nós
temos que procurar uma atualização da estrutura do currículo para que a gente possa incluir essas autorias que a gente não está vendo atualmente. Na questão dos movimentos sociais estarem mais presentes, a gente realmente buscar esses movimentos, incorporar mais as nossas componentes, mas também eventos específicos que a gente possa trazer essas discussões políticas com os representantes desses movimentos aqui, que a gente possa incorporar também dentro da extensão, dessa relação extensão, pesquisa, ensino, fazer eventos que eles estejam participando, os grupos culturais, que a gente possa escutar suas demandas e que a gente possa realizar projetos que interessam a ambos os lados, a educação e os movimentos sociais. O NUPE é uma luta histórica nossa, né? É um espaço que está abrigado aqui na Faculdade de Educação. Nós já utilizamos muito o NUPE em outros momentos, né, como espaço das atividades da pós-graduação. Pronto. Mas a gente compreende. Vamos lá, agora chapa 1. Desculpa, gente, mas eu tenho que ser antipática. Pode começar. Gente, o NUPE, ele é esse prédio aqui em frente. Hoje a gestão superior da UFC define que ele foi criado para atender 3 pós-graduações: Sociologia, Economia e Faculdade de Educação. Nós fizemos um empenho, né, fortemente para que o Cláudio, nosso colaborador aí do almoxarifado, junto com o Emilson, a gente contribui, a FACED contribui totalmente para a manutenção do prédio, mesmo ele não pertencendo exclusivamente à FACED. E nós estabelecemos, né, aqui, né, logo que retornamos a perspectiva, né, do retorno presencial, para que essa gestão, né, do NUPER, que é compartilhado, realmente fosse efetivada, porque tinha um olho da gestão superior para tomar esse prédio para outra função que não fosse a Faculdade de Educação. Então, o primeiro passo que a gente fez foi instituir essa coordenadoria, né, que atende ao NUPER, e, em seguida, trabalhar do outro lado com a Comissão de Espaço Físico da FACED, que está fazendo um levantamento de todas as nossas demandas. Nós estamos com esse relatório encaminhado para, assim que nós, né, realmente tivéssemos essa mudança da gestão superior, a gente encaminhe isso para dialogar junto com o CH, junto com a FEAC, né, para que eles acolham, porque a nossa proposta de espaço físico não é excluir ninguém, mas que eles acolham, né, os projetos lá, para a gente poder reivindicar o NUPER para a FACED. Em relação, eu concordo com o professor em parte. Eu acho que a gente sim deve extrapolar os muros da nossa faculdade e fazer ações também de extensão, né? Levar a nossa luta antirracista, né? Que eu especificamente, eu tenho um projeto há 4 anos, eu e a professora Jaqueline, que é um projeto Dandara, que a gente vai a partir de uma demanda, né, do nosso estágio, que a gente viu essa demanda em relação a essas questões de racismo. Eu decidi, né, junto com a professora, né, chamei a professora Jaqueline, a gente montou um projeto, que é o projeto Dandara. A gente estuda, a gente tem quinzenalmente nossos encontros, que a gente estuda teoricamente, né, as teorias antirracistas, todas essas questões do racismo estrutural, e aí depois a gente vai para as escolas, fazer roda de conversa, né, apresentar essa demanda a partir do que, né, eu tenho contabilidade, sou formado também em teatro, então a gente tem 9 bolsistas, né, atuando junto com a gente. Então, assim, a gente tem que extrapolar, a gente tem que estudar aqui, a gente tem que, de alguma forma, trazer ações aqui para dentro, mas também extrapolar os números da FACED. E aí, dentro da perspectiva, nós temos uma agenda no nosso programa, que é a agenda em relação à LGBTQIAP+, né, dessas ações afirmativas, uma agenda que a gente, né, vai possibilitar que essa discussão seja cada vez mais aprofundada em relação aos movimentos, vocês estão vendo, né? Em relação aos movimentos sociais, né? Eu venho dos movimentos sociais de base, né? A gente é impressionante, né? Quando a gente, certa vez, quando eu ainda era do PET, né? Do PET lá na minha época. E a gente decidiu fazer um evento, e é impressionante como eles, assim, a gente... E agora a última pergunta dos tais, só tem um, né? Pode pegar aí. Ana Letícia. Errou.
Tá havendo uma discordância e eu acho que o certo realmente era não haver a pergunta. Encerrar. Tá certo? Então, nós concluímos heroicamente o terceiro bloco, tá? Queria dizer que vocês estão tão comportados, e as chapas também, né? Eu também estou me esforçando aqui. Depois que o Nathan me abandonou. Então, vamos lá. No quarto bloco, considerações finais, que tem 3 minutos para cada chapa. Só um instante. Pediu licença para dar uma informação em relação às eleições, né? Todos já sabem, vai ser terça-feira, dia 29, vai ser totalmente via eletrônica, como foi a eleição para reitor. Vocês vão receber os e-mails. A partir do dia 25, a Superintendência de Tecnologia da Informação vai começar a enviar os e-mails e só pode votar quem tiver e-mail @ufc e @gmail, assim como aconteceu para reitor, certo? Vai dar essa informação. Bom, nós vamos iniciar, então, como a última pergunta foi chapa 1, a resposta foi da chapa 1, as considerações finais começam agora com a chapa 2. Ok? Então, gostaria de agradecer por todos esses momentos de debate, foi muito importante. Agradecer a todo mundo que participa, as chapas, e vocês aqui presentes, e os coletivos que nos ajudaram a chegar até aqui. Então, pensamos que esse momento muito particular, que nós estamos fazendo 60 anos de comemoração da FACED, e nessa comemoração a gente está chegando num momento que é muito esperançador, né? Nós conseguimos sobreviver, nós que estamos aqui fisicamente, pelo menos, sobrevivemos a Bolsonaro, sobrevivemos a esses 4 anos de pandemia, enfim, coletivamente foi um esforço enorme. E agora estamos nesse período de esperançar, onde vemos a possibilidade também de esperançar uma alternância aqui dentro da FACED, que poderia trazer uma simbologia diferenciada. E então, nesse sentido, tem sido muito importante essa coligação entre a Marilene e a minha pessoa, as nossas complementaridades, né, que são muito importantes, porque há um trabalho muito ligado aos movimentos sociais, às preocupações políticas, à preocupação de inserção das categorias que já falamos, negros, indígenas, enfim, das cotas, que elas aconteçam na sua implementação, mas trajetórias são diferentes, essas são diferentes e por isso mesmo elas são enriquecedoras. Então, acreditamos muito que esse esforço comum que nós poderemos realizar, se nos for dada essa oportunidade, ela vai trazer novos ares e novos modos de fazer para questões que às vezes são recorrentes, né? Como já falamos, problemas que foram percebidos no noturno e outros, né, da estrutura, e então com aquela preocupação de realmente realizar as mudanças. E isso vai ser o máximo empenho dessa chapa, se ela tiver esta oportunidade, o que não tira o esforço da nossa concorrente, mas o que nós estamos falando é que nós esperamos realmente que essas melhorias venham a agregar as categorias, agregar no sentido, na parte também sentimental, de fortalecer as convivências e as condições de trabalho também nos permitam fazer um trabalho mais bonito
com os movimentos sociais aqui dentro. Muito obrigada a vocês. Vamos agora ouvir a chapa 1 com suas considerações finais. Pode iniciar. Eu queria ressaltar, né, que esse momento, agradecer a Sandra, a Maurilene, né, por estar com a gente nesse debate, possibilitando, né, a gente discutir diferentes perspectivas, mas ao mesmo tempo questões que são para a Faculdade de Educação. Nós tivemos a oportunidade, né, de ao mesmo tempo trazer um pouco, né, do que já estamos fazendo, viemos dessa experiência, né, que estamos desenvolvendo. Acreditamos, né, que esse processo, né, nos legitima, né, para dar continuidade, e é uma escolha, né, da comunidade. Então também é um momento que a gente se coloca, né, como gestores, né, em avaliação, em questionamentos, em críticas, mas também nos colocamos nesse mesmo espírito que chegamos até aqui. Jamais imaginaríamos que encontraríamos pela frente, né, Adriana, uma pandemia. E ao encontrá-la pela frente, com todas as dificuldades que tivemos, conseguimos, na unidade da Faculdade de Educação, nós conseguimos avançar em direção a muitos desafios, mas superando e estamos juntos até aqui. Então é nesse sentido que eu peço, né, essa oportunidade de continuidade, né, para que a gente, além de continuar esse trabalho, mais do que internamente, a gente também tenha esse compromisso, né, de lutar pela universidade pública gratuita para todos. E esse é um compromisso, né, que a gente vem assumindo. E, como a gente diz, né, o Paulo Freire, né, a prática é o critério da verdade. E eu acho que nossos encontros em diferentes espaços de luta e nosso constante compromisso aqui com a Faculdade de Educação, né, nos permite, né, pedir essa confiança da comunidade e pedir essa confiança, né, para o voto na chapa 1 em 29 de agosto. O tempo sumiu daqui, estou desesperada, que não sei quanto tempo eu falei. Queria começar a encerrar, na verdade, né, a nossa fala agradecendo, né, a esse auditório, agradecendo principalmente, né, a forma gentil que a gente tem recebido, né, os apoios durante essa campanha. É muito bom durante a campanha, né, a gente ver as pessoas não soltando nossas mãos, né, e isso para mim é muito importante, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto educador. Queria agradecer isso e dizer da minha grande, né, do meu grande contentamento de poder estar representando aqui uma facete, né, uma chapa que tem como pressuposto essa facete dialógica, né, a Eulália, na pessoa da Eulália, né, eu acho que esses processos, né, durante todo o processo que eu participei do conselho, né, em toda a gestão, a Eulália para mim foi essa grande líder, né, democrática, né, bem, extremamente transparente nos processos, né, extremamente dialogando com toda a comunidade, né, defendendo o estudante em todas as instâncias que ela podia defender, e é por isso que a gente, né, pede o apoio de vocês para que a gente, dia 29, vote na chapa 1, que é realmente essa continuidade. Queria, por último, agradecer a Adriana, né, que foi a nossa vice-diretora durante os 4 anos. Agradecer a Isabel. Gente, terminamos o debate. Mas eu quero agradecer demais a vocês por ter sido uma plateia tão acolhedora e tão compreensível com essa mediadora um pouco desastrada. E agradecer aqui Eulália, Alexandre, Maurilene e Sandra.